Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast da Provision, patrocinado pela Prolific, vocês provavelmente já conhecem. Quem está chegando hoje, quem está assistindo a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre tecnologia, sobre inovação, sobre educação e principalmente sustentabilidade e meio ambiente. Você já sabe que esse é o nosso foco principal. A nossa intenção é educar, é informar e é formar pessoas capazes de trabalhar nesse mercado, de agir nesse mercado, ou mesmo de fazer a diferença na sua casa, na sua comunidade, na sua escola, na sua faculdade. Eu costumo dizer que quando a gente fala sobre meio ambiente, não existe uma ação que seja pequena. Se você tomar consciência e começar a reciclar o seu próprio lixo, você já vai estar gerando um benefício e você já vai estar servindo de exemplo para que outras pessoas também façam o mesmo, né? Então, essa é a nossa intenção, né? A semana, a gente trabalha a semana inteira para que a gente entregue vários produtos, entregue várias ações, encontre a comunidade certa, as pessoas certas, para que acompanhem a gente aí nessa jornada que nós sabemos, vocês já ouviram aí, quem tem acompanhado a gente, que ela não é fácil. Nós enfrentamos muitos desafios, mas nós sabemos também que é possível. Nós precisamos aí tratar o mundo um pouco melhor, porque o mundo é a nossa casa, é onde nós vivemos. Então é importante que a gente cuide dele. E é claro, como sempre, né, o podcast nós temos hoje é uma convidada muito especial, ela tem uma experiência muito bacana. A gente vai conseguir aprender muita coisa hoje legal. Então eu vou deixar até que ela se apresente, eu ia ler a bio dela, mas a bio dela é muito grande. Ela tem muita experiência. E aí a gente vai começar o nosso papo. Silvana, bem-vinda ao podcast da Provision. Muito obrigado por estar aqui. Fala com o nosso público, se apresenta aí, fala um pouquinho de você e da sua experiência. Obrigada pelo convite. Eu sou Silvana Rosa. Hoje, há 8 anos, eu fiz transição de carreira. Trabalho 100% com o digital, com ferramentas e com inteligência artificial, automação. Mas até 2017, eu trabalhava com CLT. Eu era gestora de logística no Brasil inteiro da NET, que depois juntou, né, NET, Claro, Embratel, e eu trabalhava na Telecom. Legal. Eu quero começar, já que você tocou nesse assunto, eu quero começar perguntando assim, como foi essa transição de carreira? Porque assim, logística, eu não sei que área você trabalhava na logística. Logística mesmo, CD, Centro de Distribuição. No centro de distribuição, e agora você tá no digital, assim, tipo, agora você tá totalmente online e com certeza, ainda mais 8 anos atrás, a logística não era tão online assim, né? A logística, ela mudou algumas coisas em análise e ferramentas, mas no Brasil, um país transcontinental, continua ainda com os mesmos desafios. Mudou algum cenário, facilitou com algumas coisas de automação, inteligência, Legal. Mas enfim, quando cai na estrada, é o mesmo desafio. E como foi essa mudança de carreira, assim? De onde saiu isso de sair da logística pro digital? Então, um dia me mandaram numa reunião que ninguém queria ir, que era sobre startup. Ninguém queria ir da empresa. Ninguém queria ir, me mandaram numa reunião que era sobre startup, e daí eu cheguei na reunião, eu sentei lá no fundo, naquela época os telefones não eram com esse visor, era uma telinha menor, que daí você tinha que digitar assim, escrevendo, sabe? Ah, sei. Que ele era tão pequeno que você ainda tem essa habilidade. Sim. Mas hoje os teclados são maiores, então é mais fácil. E hoje tem o disparo de áudio, né? E daí eu peguei e sentei no fundo da reunião e estavam lá se debatendo, como que a gente vai usar as startups para poder ver os problemas que nós temos e entregar para eles nos darem solução e tudo mais. E, o que é startup? Eu tô entendendo que é uma palavra alienígena para o idioma português aqui, mais uma palavra, né? Que a gente adota muitas palavras alienígenas. 8 anos atrás, startup não tinha nada. E daí assim, entrei no Google, entrei em algumas ferramentas, caí em algumas landing page, e daí depois eu fui entender o que era o marketing, remarketing, mas daí eu fui lendo algumas coisas e eu caí no canal do Benvenuti, da Startse. Que daí o slogan lá era a única startup brasileira na Vale do Silício que está fazendo mais uma missão para os Estados Unidos na Vale do Silício. Meu Deus, eu tenho passaporte, mas não tenho visto, eu queria ir. Fiquei louca ali, olhando aqueles vídeos, escutando aqueles ensinamentos que estavam no YouTube. Claro, isso era uma quarta ou quinta-feira, daí teve os outros dias de trabalho. No sábado eu peguei o telefone, eu entrei no meu e-mail, e eu me cadastrei em alguns lugares, tinha lá aquela oferta
que resolvia todo o meu problema. Adquira aqui é o único treinamento que faz você ganhar dinheiro sem aparecer. Olha, sem aparecer, eu não sou muito aparecer. É aqui que é a minha solução. Então, eu acabei comprando 2 treinamentos. E nos horários que eu tinha de folga, que era a ida e a volta para o trabalho? CLT, né? Eu passei aí de metrô para poder... Eu baixei os vídeos para poder estudar. E daí eu aplicava. E daí, em termos assim, de 40, 45 dias, eu já estava com o meu blog no ar, falando sobre maquiagem. E daí eu fui me entendendo esse universo que era o representante virtual, o afiliado, e eu comecei a promover e comecei a faturar mais do que na época como CLT. E daí eu disse assim, caramba, aqui eu vou falar uma coisa. Hoje eu admito que foi orgulho. Eu pesquisei quem eram os caras que estavam no topo, e daí fiz uma lista de nomes indicando, fui entrando em alguns temas, alguns fóruns, perguntando quem eram os grandes que estavam e tudo mais, seguindo essas pessoas na época, assim, o Instagram não era aquilo, tinha mais Facebook, e o YouTube, era Facebook e YouTube, não existiam as outras plataformas muito. Não tinha Twitter, não tinha TikTok, na verdade? Não, nada disso. Daí... eu listei os meus grandes players e de eu estar seguindo eles, eu entrar nas páginas dele e o remarketing veio. E daí veio a propaganda para mim do Powerhouse, que é 4, 5 e 6 de janeiro, lá no... A antiga chamava Credit Card Hall. Sim. Nem sei qual é que está patrocinando agora em 2025, quem é que está patrocinando aquele espaço de evento lá, porque cada um leva um tempo o seu nome lá. E daí eu disse, meu Deus, eu preciso ir nesse evento, eu preciso entender o que é isso. Mas assim, minha cabeça é lógica. Eu comecei a olhar as páginas e eu percebia que todas elas tinham, antes de rolar o mouse, uma promessa e um botão. E daí eu rolava mais abaixo e tinha a bio do cara. E daí mais abaixo tinha para quem era e não era, quem eram as vantagens, depoimento. E aqueles botões eu clicava, ele ia pulando para forçar eu chegar no último botão, que é onde que tinha uma saída que a URL mudava lá em cima. Sim. Mudava às vezes para Hotmart ou Monetize. Mudava que é o infoproduto. Mudava o checkout. Eu disse, caramba, o que é isso? Para onde estão me levando? É confiável, não é? Pesquisei, fui perguntar nos fóruns, né? É confiável essa plataforma? Nossa, super! E daí eu acabei comprando o ingresso do Powerhouse. Pirei, disse, meu Deus do céu, o que é isso? Esses caras estão falando que números são esses? Mas naquela época eles estavam ainda bastante fortes vendendo franquia da WhatsApp. Sei. Que era a empresa lá. Mas assim, eu adorei as palestras, conheci outras pessoas, eu percebi que as pessoas eram mais acessíveis, mais abertas a dar palestras, a dar feedback. Aí você disse em relação à logística, em relação à área que você estava. Não, eu tava ainda, tipo assim, querendo sair já desse universo. E daí eu pensei, caramba, eu preciso do PPR. Prêmio Participação no Resultado, para mim poder sair e ter uma gordura. Tá, beleza, eu tô resolvido comigo mesmo. Porque assim, eu moro aqui em São Paulo, eu tô em São Paulo agora, mas eu sou gaúcha, então eu saí muito cedo de casa. Então quase que eu não tinha muito para quem dar satisfação. Sim. Sabe? Para onde eu vou, o que eu vou fazer. Eu entendo isso. Bastante independente. E daí quando eu saí, na época, meu namorado e a minha família lá na fronteira do Brasil com a Argentina, eles estavam muito preocupados. Como que você vai deixar 3 formações e vai abrir uma empresa, trabalhar em casa, sem cliente? Como que vai ser isso? Minha mãe me ligava todos os dias, perguntando se eu tinha comida. É verdade. Eu todos acredito. Os dias, a minha mãe me ligava perguntando se eu tinha coisa para comer em casa. Daí ela começou a fazer uma reunião entre parentes para ver se alguém vinha me visitar para ver se eu estava bem. Meu Deus, porque eles não vêm, tadinhos. Eles não vêm. Hoje estão com 83 anos, então assim... na cabeça dela não existia isso. De tanto ela ficar insistindo, disse, mãe, eu vou trabalhar em casa de pijama. E na época eu tinha, acho que uns 200, 300 seguidores no meu Instagram. E daí eu fiquei falando que eu ia trabalhar em casa de pijama, deixar o terno no armário e ia trabalhar de pijama. Dessa brincadeira, desde aquela época até hoje, eu sou UGC. Sei. O que é o UGC? É aquela pessoa que fala sobre um determinado produto, mas não aparece na rede o conteúdo. Você entrega o conteúdo para a marca e a marca usa o teu conteúdo. Legal. E eu sou uma pessoa... Isso tem bombado bastante, assim, é uma oportunidade. Tem ter curso, tem plataforma, tudo mais. E eu recebo pijamas
para dizer que eu tô trabalhando em pijama. E aí você monta o conteúdo e manda pra marca e ela Eles usa... fazem algumas solicitações de que eu tô trabalhando home office com o material deles. Que legal, muito bom. E daí, assim, eu comecei a mapear e comecei a conectar, entender que precisava mais, investir muito em mim, em mentorias, em cursos. Eu vou interromper você rapidamente só para tocar nesse assunto. Você fez uma transição de carreira que foi extremamente importante e, obviamente, não foi fácil. Né? A sua família de longe estava sentindo isso. Não sei se as preocupações eram legítimas, mas assim, eles tinham as preocupações, você tinha as suas daqui, com certeza. A gente fala muito sobre isso, essa mudança de hábito, essa mudança de carreira, essa mudança de mentalidade, que é uma coisa importante pra gente. É muito mais fácil, a gente sempre fala isso. É muito mais fácil eu pegar o lixo e jogar em qualquer lugar do que eu segurar, do que eu me policiar pra jogar no lugar certo. E a gente toca muito nesse assunto porque a gente entende que é importante a gente mudar a mentalidade, a gente mudar o que as nossas atitudes, etc. E o que eu queria que você falasse era esse desafio. Porque assim, primeiro foram duas esferas, você saiu de A para B, assim. Não, eu virei 180. Exatamente, foi 180. muito... E outra, 8 anos atrás. Hoje, vou trabalhar no digital, já é muito mais popular, já é muito mais fácil. E tem muita gente que tenta e dá certo, muita gente que tenta e não dá certo, mas tudo bem. Mas 8 anos atrás, o desafio era muito maior. Nossa, né? Sério, é muito mais difícil. Então, assim... O que eu Não quero... tinha IA. Não tinha IA, não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje, né? Tem tecnologias que são muito mais fáceis hoje, assim, se desenvolveram muito mais rápido hoje e que ajudam a gente muito mais fácil. TikTok mesmo, pra quem tá trabalhando no digital, tipo... Você sabe andar em São Paulo sem Waze? Não. Não sei, assim, pontos específicos. É a primeira IA que Exato, dominou a nossa mente. Então, daqui a um tempo, daqui a 3 anos, você pode ter certeza que 43% da população não vai saber falar para você sem digitar na IA para te responder. Essa é uma preocupação. Ela deixa de pensar por si só e vai pensar pelo daí, computador. Assim, voltando eu sou muito observada, sou filho de agricultor. Então, assim, na roça a gente tem o hábito de aproveitar as coisas. Então, por exemplo, o lixo orgânico você vai colocar na horta. Legal. Dentro da cidade, aqui a gente tem a horta, que é o lugar, por exemplo, no meu condomínio, que a gente coloca lá o lixo orgânico que vira adubo para as minhocas, que gera material para poder ter uma hortinha lá, que tem alguns alimentos lá. Então, assim, você consegue mostrar isso para as crianças, que é uma área importante para mostrar isso, para eles terem um pequeno drive dentro da cabeça deles de que isso é possível. E acumulando informação. E a mesma coisa, vamos voltar para a roupa. Então, assim, ao mesmo tempo que tem uma mídia exacerbada dizendo que você tem que comprar, que tem não sei o que, tem que ter tendência, tem um outro grupo de pessoas trabalhando no minimalismo, trabalhando com roupa, com um armário mais enxuto, com roupas mais essenciais. Não trocando tanta roupa. A gente já comentou sobre isso, que esse universo de vestuário, ele é extremamente poluente. E ele não para. Não. Ele não para. Eu tenho hoje isso, amanhã eu quero outra coisa, e quero outra coisa, quero outra coisa, quero outra coisa, quero outra coisa. Assim como várias... o deserto do Atacama? Tem uma ilha, uma pilha de... Porque é seco e não destrói o tecido. E tem marcas lá, porque assim, quando você começa a estudar os 5 porquês para trás, retroativo, você começa a entender que quem alimenta a própria indústria até então pirataria, a própria indústria da marca. A própria marca. Porque assim, a marca vai produzir 10 bolsas Hermès, um exemplo. Duvido, pelo custo. Não, elas vão produzir em massa, parte ela vai selecionar para produzir e fazer essa escassez, e parte ela vai jogar no mercado paralelo para poder vender ela própria, que controla os 2 universos. Não acredito. A mesma coisa Gucci, a mesma coisa que qualquer outra marca. E para o vestuário, pior ainda. Sim. Também tem esse processo de produção. Por quê? Porque precisa de custo. Sim. E daí, se você for para a China, você precisa apenas da tua ideia, a lista de insumos, achar lá o fornecedor e locar um espaço que eles produzem para você. Só que para poder produzir, você é obrigado a entregar o dossiê. E eles, em posse do dossiê, eles podem fazer 1 milhão de peças para poder baratear e só aí trocar a label, a etiquetinha aqui Sim. e vai embora. Então, assim... Você viajando para a China, você vê coisas absurdas. De produção, de tecnologia, enfim, de tudo. Só que daí você vê outra coisa do tipo assim, caramba, o que vale mais é quem fala na frente dizendo que aquele é dela. Sim, com certeza, eu entendo.
muita coisa ao mesmo tempo que existe escassez de outro lado. Né? Muito de muita coisa. A roupa, por exemplo, o vestuário. Né? A gente já falou sobre isso, eu já li sobre isso bastante, inclusive. E a gente produz roupa, assim, a gente tem roupa produzida para muito mais do que do que a população precisa, do que mesmo assim falta para uns e sobra para outros. É absurdo, né? É. E daí, quando eu comecei, eu uso lente, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que estou sempre estudando e lendo muito. E, por exemplo, o pessoal fala do desafio que fizeram pro Elon Musk lá, de dizer assim, a tua riqueza acabaria com a pobreza dele. Me apresenta o plano contábil, Sim, que eu entrego já ouvi essa história. minha riqueza. Ninguém consegue, por quê? Porque a pobreza, ela é um mercado. Sim. Tanto que se você hoje, eu e você, vamos fazer um movimento aqui, vamos levar a grana para a África, dependendo do lugar que você for abrir postos artesianos lá e ensinar eles a pensarem diferente e a terem o seu próprio alimento, tem uma ONG que vem atrás de você dizendo assim, eu deixei de receber tanto pelas vidas lá. O que vocês me dão de contrapartida? Então, assim, é um jogo maluco de interesse, de política. Mas mesmo assim tem um lado bom, né? Que tem ajuda legal para muita gente. Por exemplo, tem a parte médica, né? Dos Médicos Sem Fronteira. Sim, tem legal. várias outras coisas que dá para você perceber que o alimento dá para aproveitar. Agora, voltando para a área da sustentabilidade. Se você pegar o terreiro do mundo, 43% da população no mundo consome produtos nossos, brasileiros. Porque a gente tem aqui, além do conhecimento, terra, e a gente sabe produzir os alimentos dependendo da estação, dependendo da região. Sim. Nosso ambiente é favorável, nossa terra é favorável, nossa cultura é favorável. O conhecimento. Então, assim, 43% do mundo depende do Brasil na questão de economia para alimentação. Mas mesmo assim, a gente não tem uma educação para os feirantes, para a população, para aquele produto que é, às vezes, ali o caule dos alimentos, como o caule da beterraba, para poder fazer um outro alimento, enquanto outros lugares você vê aproveitando e fazendo uma iguaria e vendendo caro. Então, de novo, posicionamento. Sim. Quem fala melhor, se posiciona, consegue fazer. Legal, esse é um ponto importante, que assim, uma coisa que a gente tem uma comunidade, né? A gente tá aumentando essa comunidade e a intenção é gerir e educar essa comunidade, transformar eles em multiplicadores dessas coisas. E aí nós precisamos formar esse pessoal, nós precisamos educar eles, nós precisamos... Em todas as áreas, né? Desde a alimentação, vestuário, comportamento, consumo, tudo, né? E a gente quer que esses multiplicadores eles vão para os lugares onde existe essa necessidade, né? Para cooperativas, para as faculdades, para as comunidades, para as escolas, para lidar com crianças, para lidar com empresários, muitas das vezes, que tem uma mega empresa, mas não tem nenhum processo ESG, não trabalha nada, não entrega nada, sabe? Só polui, mas também em contrapartida não tem nenhuma ação para melhorar o meio ambiente de alguma forma. Né? E essa questão da educação ela é extremamente importante para a gente justamente nesse quesito. Levar a informação e, primeiro a gente, obviamente, né, aderir a essa informação, entender essa para poder levar. E aí eu acho interessante, e você pode comentar mais pra gente sobre isso, esse processo, voltando no seu processo, que eu acho que é muito bom, eu acho que essa questão que é um desafio para todos nós, o do mudar, né? O de mudar, é um desafio muito grande, é um desafio pra gente como pessoa, né? Pessoa física, vou dizer assim, pra gente no dia a dia, é um desafio para as empresas, é um desafio pros empresários, é um desafio pro governo, é um desafio para os nossos políticos, assim, todo mundo, desde sempre. É um desafio para a nossa educação, a gente não é educado financeiramente falando. Não, essa dor é do mundo, tá? Não é só do Brasil. Sim, sem dúvidas. Sem dúvida. A gente não é educado com relação à sustentabilidade, a gente não é educado a cuidar das coisas, a gente não é educado a nada. Né? É muito básico. Né? O que nós temos, o que nos entrega é muito básico. Voltando lá aos 5 porquê. Quando você começa a entender que a massa... ela é treinada para te servir. E se você está na massa, você é proibido questionar. Porque se você questiona, você é ruim ou você não serve. Quando você começa a questionar, você começa a sair. Daí você fica uma pessoa inquieta e vai buscar empreender, vai buscar o teu espaço. Essa pessoa ela recebe as primeiras pedradas dizendo que quem é empresário, ela é uma pessoa, não é do bem,
ela não é de Deus, daí entra na parte de ameaça cristã, entra na parte de ameaça de que não é bom o dinheiro, daí vem aquelas máximas que dizem para você que nunca ninguém questionou, igual o casamento em maio, né, que é desde a época dos vikings, por causa do cheiro, né, terminava o verão, o inverno, daí em maio, ninguém questiona legal. Por que todo mundo, o mundo, os 5 continentes usam o mês de maio como padrão para casamento. É só favorito, pelo menos, sim. Mas assim, são coisas do tipo que são ditas há muitos anos, o espelho quebrado por causa da época do escravo, uma manga com leite faz mal, mas é por causa que os donos não tinham acesso ao leite nem à manga, então eles falavam isso para os escravos. São coisas que são ditas e ninguém questiona. Do tipo, vamos voltar agora para a tua pergunta do dinheiro, a educação. Então, quanto mais gente sair e ficar aí revoltado, como vocês aqui estão mostrando uma comunidade, trazendo pessoas que pensam diferente, pessoas engajadas que queiram montar pilares de educação. Eu quero montar dentro da comunidade de vocês um pilar de como faz para render mais a alimentação, como que consome produtos saudáveis com a casca de alimentos, com os caules dos alimentos, como é que faz horta dentro de casa, com minhocário. Não precisa muito mais que 80 centímetros. Aqui nessa estante daria para fazer. Um embaixo do minhocário, outro para terra pura e boa. Numa varanda de apartamento você consegue fazer. E em cima, onde você pode plantar várias coisas ali que dá para você ter na tua horta dentro de casa. Então, assim, esse tipo de educação é legal. Não sei como que tem dentro do pilar da comunidade de vocês colocarem esses pilares para ter parceiros que, de um lado, se dispõem a ensinar o que já sabe, e do outro lado, parceiros que contribuam com insumos, e do outro lado, pessoas que queiram aprender, que queiram saber desse processo para poder fazer um mundo melhor. Então, a gente fazendo o nosso quadradinho, uma camada melhor todos os dias, sim, é sobre isso. A gente vai chegando mais longe. Exatamente. Vai munindo de coisas boas os outros para poder mostrar que é possível. Sim, isso é muito bom você comentar isso, porque assim, quem já conhece a gente sabe que a gente tem algumas ações, tem coisas muito bacanas, tem coisas muito grandes, né? A gente tem recomendação a gente tem carta que foi enviada para a ONU como recomendação do nosso trabalho, das entregas que a gente faz, né? A gente tem grandes projetos como aqui no Maracá, aqui no Brasil, como na Guiné-Bissau, mas a gente quer fazer as pessoas entenderem esse detalhe, o dia a dia, sabe? Essas pequenas ações que a gente pode ir mudando, que a gente pode ir acrescentando, que vão fazer diferença também. E eu acredito muito nessa questão do exemplo. A gente prega, evangeliza muito mais pelo exemplo do que, né, só falando. Os pais educam os filhos pelo exemplo. Exatamente. O chefe é bom na liderança dele pelo exemplo. E assim vai. Então, assim, a cultura dentro de uma empresa, isso é primordial. Você tem que derramar um balde d'água lá em cima e todos os degraus da escadaria tem que receber água. Sim. Essa é a maneira de você passar a cultura para a tua empresa. Então, assim, a mesma coisa que quando alguém olhar para cima vai enxergar bons exemplos da tua gestão, da maneira que você está fazendo. A Prolift, ela é a parte de crédito de carbono, né? Isso, exatamente. Tem uma coisa que a mesma coisa que a gente está falando aqui, ninguém questiona, que é o que alguém falou e outro repetiu. No Brasil, principalmente no sul e sudeste, se você tem uma propriedade, eu sou filho de agricultor, meus pais têm a terra lá. Você é obrigado a deixar 30% da tua propriedade, pagar imposto sobre isso e deixar esse trecho para a área de preservação. Sério? Toda e qualquer propriedade, se você levantar voo, você vai ver toda a propriedade rural no Rio Grande do Sul, Paraná. Você vai ver que são as propriedades menores, que são... não falo do Mato Grosso, né? Mas sim, falo das propriedades rurais. Você vai ver todos aqueles cantinhos que tem ilhas, assim, de mata. Aquilo ali é a propriedade daquele produtor rural que tá aquele cantinho ali. Propositalmente. E daí, o que ele tem nessa propriedade? Ele tem a posse documental, mas ele tem que pagar imposto como se estivesse usando. Então, imagina, você tem um prédio comercial onde que tem 10 andares e 3 você é obrigado a pagar IPTU, luz, água e não vai poder usar. Mas sem usufruir. Porque usufruir. Então, assim, a mesma coisa que as pessoas, às vezes, dentro de casa não ficam falando, não sabe que abre a geladeira, tá ali dentro o teu alimento que veio de um agricultor rural. Sim. Mas o agricultor, às vezes, que tem uma posse lá, que 30% ele não pode usar.
Então, assim, tem várias... educação dentro do Brasil é muito iniciativas. às vezes, parar de escutar o que está na TV e questionar. Uhum. E ver, na realidade, sair em loco. Legal. Final de semana eu vou ficar vendo TV, maratonar. Não, cara, pega e vai fazer um passeio numa propriedade rural, vai ver como é que aquela pessoa vive lá, vai ver como é que tira o leite, como é que faz o queijo, como é que sobrevive, como é que ela tira a renda, como é que ela faz para poder ter as coisas. Sim, bacana. E, assim, tem muitas ações que você pode estar fazendo, e até voltando à educação do pai para os filhos, tem muitas fazendinhas que tem para você, nas férias, levar as crianças. Legal. Mas, assim, tem ou não tem? Tem, então, muita. Então, e por que você não pode em outras épocas, fazer isso, e outros tipos de ações para criar essa memória nos teus filhos e ter uma comunidade melhor futuramente, seres humanos melhores no futuro? Então, são coisas assim que às vezes a pessoa não questiona, né? Sim, exatamente. Eu acho que esse exemplo que você deu é muito bacana, porque assim, a gente que quer multiplicar essas informações, quer usar isso como dados, a gente, né, assimilar isso para a gente poder usar isso para outros exemplos. Uma indústria, por exemplo, ela pode ter um canto, ela pode montar um canto para preservação dentro do espaço dela, inclusive. Né? Porque tem indústrias que não tem jeito, vão poluir. A gente precisa de muitas coisas que vão gerar poluição. Né? Então, inclusive a logística, que eu quero já falar sobre isso. A logística é primordial. A gente não seria, acho que o país no mundo seria se não tivesse uma logística bem feita, apesar do que a gente já comentou que tem os seus probleminhas ali, mas é um setor que polui muito. Muito. É um setor que polui demais. Então, assim, se a gente tivesse incentivos e exemplos iguais esse, passou um convidado aqui que ele falou, ele contou pra gente um exemplo que eu gostei bastante. Que ele morou na Austrália há um tempo e lá nas festas eles incentivam você a catar plástico, garrafinhas ou copos. O japonês na Copa deu o maior exemplo. Terminou os jogos, o que eles fizeram? Eles iam limpar o lixo. Mas lá, o que eles fazem? Na festa, você numa festa grande, num festival, você cata a quantidade de copos, você pega, leva no lugar e troca por uma bebida. Mas para incentivar a limpar o lugar, a tirar as coisas. No Rock in Rio, no Tower, você fazer esse tipo de incentivo. A gente não tem essa cultura, a gente não tem essa mentalidade, né? Infelizmente, e a gente tem que ser realista nesse sentido. O que eu tô preocupado? Vai me gerar lucro, dinheiro. Eu quero colocar a maior quantidade de pessoas possível dentro de um espaço e que as pessoas vão estar consumindo. E, infelizmente, vai poluir, vai ter problemas, vai ter isso, aquilo, outro. É uma crítica e é a nossa realidade, não tem pra onde fugir, né? A gente não tem pra onde ir. Assim, você fala muito de separar o lixo e tudo mais. Vamos lá. Depois que você separa o lixo dentro do teu condomínio, você vai dentro da área de lixo, tem 3 lixos lá, ou você vai ter as cores lá, azul, vermelho. Por orgânico, reciclável, etc. E daí no lixo orgânico, nem todo mundo vai estar certo separando lá, mas vai passar o caminhão de dia sim, dia não para recolher. Sim. Daí o reciclado. Sabia que reciclado você precisa pagar uma cooperativa para ela vir retirar? Para vir retirar, sem dúvida. Mesmo que ela tenha incentivo de outras empresas para poder retirar. Isso é maravilhoso, porque assim, primeiro, ok que tem que pagar, porque eu acho que ela está empregando ali uma família, às vezes, muito necessitada para poder fazer a separação e gerar essa economia de novo. Então, por exemplo, o alumínio reciclado no Brasil, a taxa é bem alta, enquanto outros países às vezes não. Outros países incentivam mais o plástico. Por exemplo, a gente tem, geograficamente, a gente tem 6 continentes, um não habitável, mas a gente tem um 7º, que fica aqui na América, que é onde que vem todo o lixo que vem da Europa e da Ásia e está no oceano. Sim, as ilhas de lixo. As ilhas de lixo. E dentro do Manaus tem do Peru, que entra dentro do Brasil, que agora está baixando as águas e elas estão começando a aparecer. Elas são enormes e daí já está aparecendo no satélite. Então, assim, qual é a solução para o plástico? Reciclar? Não, reciclar, beleza. Mas aí vamos lá. Faz os 5 passos da reciclagem. Tem indústria para reciclar? Não. Não o suficiente que a gente consome e gera. Isso aqui é Black Piano. Como que faz o plástico para poder... Quantas vezes você pode aproveitar? Se você virar um copinho, qual é o ciclo de reciclagem? A cadeira que a gente está sentado aqui, isso aqui é reciclado. A rodinha aqui embaixo é reciclado.
Por que eu sei isso? Porque eu trabalhei na área de telecom, eu fazia essa parte de implementação da 12305 e lá era um desafio de eu entender o resto, o pós. Então, assim, como é que uma empresa vai abrir um CNPJ para poder viver da reciclagem? Sim, o que ela vai fazer? Estou dizendo que o microfone está ruim. O que ela vai fazer com aquele material? Vai vir material que ela não está consumindo. Não é da indústria dela. O que ela vai fazer com o resto? Por exemplo, metais preciosos a gente está usando aqui hoje a internet. Mas Sim. A internet, para entrar na tua casa, precisa de um modem. O modem, ela gera para você entre R$3,50 a R$8 de retorno se você fizer a reciclagem correta. Porque tem o plástico, tem os metais preciosos e tem outros materiais ali Legal. dentro. Só que, assim, qual é a indústria que tem no Brasil para poder fazer esse beneficiamento? Não tem. Então, hoje, todas as placas verdes de todos os equipamentos, elas são trituradas e entregues para navios, breakbulk, que vem aqui no Brasil recolher, porque existem apenas 5 usinas no mundo que processam essas placas verdes para tirar os metais preciosos. Paládio, ouro e outros metais que tem dentro dessas placas. E é um material cobiçadíssimo que gera guerra, gera um monte de desafios comerciais. Por quê? Porque todo mundo quer a placa. Tá, mas e o resto? O que a gente faz com os cabos que vai chegar no poste, poder chegar até a casa da pessoa? O que faz com os fios de ótica? Que ele é um fio que não tem reciclagem, porque ele é um fio duro. Como que você vai dar um destino correto para esse material? Ah, beleza, vem o 5G, agora 10G. Tá bom. E daí? O que está sendo feito para poder pensar nesse processo? A gente está vivendo hoje uma era da comunicação ágil e pensamentos ignorados para poder terceirizar para uma inteligência artificial. Beleza. Quem sabe utilizar está ganhando dinheiro. Sim. É uma brincadeira. Outro dia o PEX me desafiou dizendo assim, se eu vou ensinar o pessoal a ganhar dinheiro pela internet. Tá bom, eu vou... A gente tá brincando alguma coisa sobre os Baby Reborn lá, que tá uma febre. E daí eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou montar um produto aqui e começar a vender. Daí ele, tá bom. E daí eu fui lá e montei como manter as características do seu bebê reborn por R$19,90 e comecei a vender. Mas quem fez pra mim foi a inteligência artificial. Você imagina? E daí eu peguei e mandei pra ele assim, você tá zoando comigo? Eu disse, não tô zoando. Eu quero que aquele plástico ali dure mais tempo. Eu fui colocando vários elementos que eu sei dentro da IA e daí a IA foi me dando informações para poder manter o boneco com as mesmas características por mais tempo. Meu Deus. E eu vendo esse e-book. E daí ele falou assim, tu tá zoando comigo? Eu disse, não tô. Então, assim, são coisas que você precisa entender que tem hoje, não tem como barrar. Sim. Só que você tem que arrumar uma maneira de conviver. E a nossa passagem aqui é muito curta. O universo, se você parar para tentar entender quantos milhões de anos e pegar a pessoa mais velha da tua família e dividir pela quantidade de anos que existe o universo, enche a calculadora e dá insignificante, assim. E se você deixar, ela tá em não sei que casa lá, de quantas casas zero. Então, assim, a nossa vivência aqui é muito curta, mas a gente tem que deixar um legado. Sim, Qual é o legado que a gente pode estar deixando? Muito bom. Pode ser um legado de ensinamento, pode ser um legado de dividir o que você aprendeu com teus pais, um legado de ajudar as outras pessoas, de servir. O que vocês estão fazendo é muito legal, mas assim, vocês estão no desafio de conscientização para poder depois trazer os 3 principais elementos que envolvem o que vocês estão fazendo, que é a parceria com empresas e indústrias, parceria com quem queira educar e parceria com quem queira aprender. Sim, com certeza. Porque quem quer aprender não tem. A palavra aprender, se você usar numa página de venda, aprenda, ninguém quer aprender, porque a palavra aprender te leva lá para os 6, 7 anos, quando te botaram na escola. Sim, e era difícil, era chato, era complicado, não queria estar. E no sul ainda, frio. Nossa, mas isso é sensacional, assim. Acho que a gente pode falar mais desses desafios da reciclagem, acho que é um assunto muito interessante, é muito legal as pessoas saberem, mas antes disso, pensar sobre isso, acho que é muito interessante, né? A questão do legado, a questão de fazer essa diferença, que pra gente, às vezes, a gente acha que é pouco, mas não é,
Na verdade, não é. Porque quando você deixa um legado, normalmente vão vir outras pessoas que vão continuar, que vão fazer. A gente segue alguns legados, né? Exatamente. O legado maior que a gente segue é de alguém que não estava vivendo o propósito, que nos últimos 3 anos de vida dele, ele viveu o propósito exatamente. até hoje, né? Exatamente. Então, são desafios, e são desafios diários, né? Até você entrar no... A gente já falou isso algumas vezes, a gente tem... Isso virar uma rotina, um hábito, você sofre. Mas quer um exemplo? A gente está falando aqui, só de vestuário e tecnologia. Mas quer um exemplo? A indústria americana, ela é tão voltada para facilitar você não fazer nada, esforço algum, que tudo ela tenta industrializar. Maravilha. Tudo você tem que ir lá e abrir um pack e colocar dentro da panela, ou dentro do micro-ondas, ou dentro do forno. Beleza? Qual é o resultado agora que está aparecendo para a saúde? Muitos, né? Muitos problemas. Porque produtos os flavonoides, cancerígenos. as coisas. E daí agora veio a gente está vivendo um presidente que, não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo no ar, mas que ele fez um questionamento de tudo que ele está aprontando. A única coisa que eu acho que foi viável é: por que tem tanto TDAH? Por que tem estudos que tiram o açúcar, que é branqueado com enxofre e ossos, para poder ele ficar branco? Por que tirando o açúcar e outras coisas, né? E a industrializado da alimentação das crianças, elas melhoram? São essas pessoas que têm que fazer o questionamento. Ele é doido, não dá pra negar. Ele é doido, ele tem as coisas dele lá. Mas realmente, aquela coisa assim, a gente fala bastante sobre isso. Uma hora a conta chega. Né? Uma hora a conta chega, né? Os americanos, eles sofrem isso já há um tempo porque a cultura deles é essa, né? Ser industrializada. E eles são assim, né? Você vê com o tempo pessoas extremamente acomodadas, pessoas que não cozinham, eles não cozinham, que nem a gente faz. Eu vou pra lá, passo alguma temporada e eu fico doida. Sim. Porque a área de legumes e verduras ali pra poder comprar é tão pequena quanto a outra lá, cheia de freezer, corredores de freezer. Cheio de enlatados, embutidos e etc. Eu fico pra morrer feijão em latas. Meu filho. E é horrível. Eu cheguei de lá ontem, literalmente, e eu passei uma semana e eu, tipo assim... É uma semana comendo muito ruim. E assim, tem a área do saudável, etc. Mas é extremamente cara. É extremamente cara. É muito caro. Então, eu vou comer uma pizza, velho, que é muito mais barato. Então você acaba indo pra junk food, né? Mas assim, por exemplo, quando eu vou pra lá, eu gosto de comer... Gaúcha, né? Às vezes eu vou naquele... Corn Horn, acho que é o nome que serve o bifão lá. Sim, aqueles steaks. Que tem um boi com a aspa grande lá. Mas assim, ali a comida é comida como se fosse a nossa. Sim. Que é um legume, uma proteína. Mas fora dali, cara, é tudo uma paçoca, uma maioria, papa. Sim. Que é muito ruim. Muito ruim. Mas eles como a gente falou, a conta chega para todo mundo. Não tem jeito. Que é um exemplo de empresa que foi criada para poder controlar esse negócio. Era aquele controle peso, como é que era o nome? É uma empresa que tinha até IPO. Não lembro. Não sei o que do peso. Que ajudava você a perder o peso. É um grande sistema que, tipo assim, era controle de peso, acho que era o nome. Que você entrava lá, você pagava um valor por mês para poder a pessoa te ensinar a comer coisas que a nossa mãe fazia. Sério? Caramba. Chama controle do peso, acho que era o nome, ver o peso, alguma coisa assim. E daí essa empresa faliu, agora tá pedindo concordato, porque a empresa cresceu o Brasil inteiro, tinha um monte de representante de controle... como é que é controle do peso? Gente, eu não lembro o nome. Mas é alguma coisa de controle do peso aí. E ela entrou em IPO, tinha IPO e agora tá em concordato, por quê? Consegue pensar uma coisa rápida que estourou no último ano? Vixe, acho que tanta coisa estourou no último ano, mas problemas financeiros, O que veio mais rápido? Todo mundo quer rápido. A inteligência artificial? Não. Todo mundo quer rápido? Em relação à alimentação? Fast food? Não. Vixe, não sei então. O que foi? Mondiaro. Aquele, pra poder perder peso. A injeçãozinha para diabetes. Sim. Mas tem uma que ficou bem famosa aqui no Brasil. Eu não lembro o nome dela também, mas eu sei que você aplica direto. Essas vacinas, as canetinhas. Sim. As canetinhas derrubaram uma empresa milionária
que existia, que ensinava as pessoas a fazer comida e viver, ao invés de abrir uma vida mais pack, saudável, assim. comprar o alimento in natura e processar. Não, agora você pode comer o pack, produtos que estão lá no pack, mas toma uma injeçãozinha na Então, uma barriga. injeção que ela resolve. E daí a população está emagrecendo. Sim. Qual é o resultado dessa conta? Não, a gente não sabe, porque está colocando insulina, porque é para diabetes, né? Uhum. Daqui a uns anos vai vir talvez essa conta. Com certeza, sem dúvidas. Né? Sem Mandjara, Mandjara é outra... Tem uma que é bem famosinha, eu não vou lembrar o nome também, mas eu... Mas então, essa indústria, se você jogar depois na internet, empresa que faliu de controle de peso por causa das canetas de insulina. De emagrecimento. Uhum. Você vai ver que elas faliram mesmo, elas estão em concordata, porque... Perderam o público, né? Perderam espaço. Então, assim, a gente quer muito facilidade. A gente tava brincando aqui a gente é acomodado. O nosso cérebro, ele tem um feito cérebro reptiliano ainda, da época que a gente vivia nas cavernas. Então, ele tem preguiça de pensar coisas novas. Uhum. Então, quando a gente pensa vê uma coisa nova, a gente até quer. Mas por quê? O que vai me facilitar? Sim. Então, o desafio da sustentabilidade é porque ele é um pouquinho mais trabalhoso. Sim, e muito. E quem quer? Exatamente. Quem quer gastar ter mais tempo para, talvez, comprar roupa reciclada, roupa de brechó, roupas, pensar mais se você realmente precisa. Sim. Ter menos roupa, ter menos bolsas, mas comprar ter roupas menos certas. calçados e comprar certas. Exatamente. Reciclar, fazer uma compostagem, criar uma horta, não jogar lixo em qualquer lugar. Isso dá trabalho, literalmente. A gente sabe, por consciência própria, criar um projeto sustentável, eficaz, de verdade. Porque, por exemplo, o crédito de carbono, que é o nosso maior, ele tem um sério problema porque ele se tornou muito comercial. E, obviamente... É o direito de poluir. Não só isso, o direito de poluir, mas a duplicata, créditos de carbonos falsos, créditos de carbonos que realmente não compensaram nada. Onde tem mercado, tem sempre alguém. Assim como eu e você estamos pensando uma série de possibilidades, de pilares para a tua comunidade, para poder trazer, mas do outro lado tem duas pessoas, talvez, fazendo a mesma coisa, só que pro lado contrário. O lado negro da força. Eu digo mais, assim, na verdade a gente está em 2 aqui, do outro lado tem 10. Incrível. Tem 15, né? O que é mais fácil e o que é mais problemático normalmente se multiplica muito mais rápido. Né? É muito mais fácil a gente ficar em casa deitado e dormindo do que eu me levantar e trabalhar. As pessoas vão querer muito mais. Eu me lembro na pandemia, quase pós-pandemia ali, ainda tinha vestígios, os americanos não queriam voltar a trabalhar. Uhum. Não queriam, porque eles estavam recebendo, muitos deles estavam recebendo a verba do governo, e que nem é como muito nos Estados Unidos, mas estavam. Acho que era $6 mil, né? Uma coisa, mas tinha gente que recebia um absurdo, assim, recebia um valor conseguindo, até quando tinha filhos, etc. Não, você passava os lugares, as placas estavam, as placas de contratação eram luminosas, porque não queriam voltar a trabalhar. Então, assim... Você voltou da onde? Agora eu tava na Flórida. Na Flórida. Tá, você pode ir qualquer marketplace lá, aquelas redes de lojas lá. Tá contratando. O hiring, tá tudo contratando. E daí falando quanto é a hora, 12, 15, 18. Sim. E não tem. Não tem. E pior ainda agora com a caça aos imigrantes, exatamente. Então, assim, eu tenho um amigo que tem fazenda que cria gado, e outra que trabalha na área de hotelaria. Ele fala assim, a gente aqui na nossa comunidade condado, tem um amigo nosso que é dono de uma granja de laranja. E ele vai passar o trator em tudo. Por quê? Porque tá embolorando e não tem mão de obra para colher. Daí o outro fala, o outro lá parou todas as obras dele, tá endividado até as tampas. Por quê? Porque o americano não sabe produzir casas como o brasileiro. Eu costumo falar que a gente vai voltar pro tempo das cavernas daqui a uns dias. Porque eu acho que a gente vai entrar num colapso tão grande com o IA, com todas essas coisas, que a gente não vai ter para onde fugir. Mas aqui no Brasil, por exemplo, você já viu a dificuldade dos brasileiros colhendo café? Não, isso eu não conheço. Eles estão pagando R$500 o dia. E não tem. E não tem gente. Porque a galera quer fazer... Desculpa, gente, eu vou ter que falar isso. Não é na maldade, eu super respeito, mas é muito mais fácil fazer dancinha no TikTok. Ou faz um e-book pra Reborn. Faz um e-book pra bebê Reborn, cara. E, tipo assim, eu entendo, e é óbvio. Eu quero ganhar dinheiro assim também. Eu também gostaria de ganhar. Só porque assim, o mundo precisa de café. A gente precisa de trigo.
A gente precisa de farinha, a gente precisa de pão, a gente precisa de leite, a gente precisa de carne. Não tem pra onde fugir. O que a gente vai fazer com isso? É por isso que eu digo, mano, daqui a pouco a gente vai voltar pra dentro das cavernas, porque entrar num colapso, que todas essas coisas vão explodir, o celular, as IAs, elas vão... Porque não tem o que fazer. As pessoas não vão conseguir sobreviver e se sustentar pra usar isso. Porque assim, você entra no ChatGPT, ele pensa por você. Eu te falei, se você deixar... Ontem, eu acho que foi que eu postei, eu entrei, fazia horas que eu não entrava no ChatGPT. Tava usando outras IAs para poder fazer teste, porque daí, quando você dá aula, né, você é obrigado a testar as IAs para poder, poder falar para os teus alunos. E daí eu fui e testar outras e tinha esquecido de entrar no GPT. E daí eu entrei lá e disse assim, olha o que a gente sabe sobre você. Alguma coisa assim. Podemos lhe entregar? Pode. Ok. Dei permissão, me mandou uma bio lá dizendo um monte de coisa. Ah, você nasceu baseado na roça, sua pesquisa. você é uma arquiteta de... Não. Ele diz uma bio sua. Puxando coisas da sua vida na internet. Do tipo assim, você é uma arquiteta de negócio no digital, mas você nasceu na roça, você não deixou que a cerca... e o gado te limitasse o pensamento. Você é uma ávida por leitura. Que isso, gente? Que medo, né? Um pouco de medo. Sabe mais da gente que a gente. Eu espero assim, eu sou esperançoso porque eu acho que são tecnologias que são benéficas se a gente souber usar. Eu acho que vão trazer grandes benefícios. Principalmente pra saúde, né? Principalmente pra saúde, muita coisa, sabe? Esses dias eu vi um meme que eu achei maravilhoso, assim. O meme tava escrito assim, as IAs vão tomar o seu lugar. Aí a pessoa escreve, aí a resposta era, graças a Deus que eu não aguento mais. As pessoas não querem trabalhar, isso que a gente tá fazendo, né? As pessoas não querem mais fazer. Eu espero que não espero que dê certo, porque dá pra gente usufruir. No mercado de sustentabilidade, eu acho que é uma ferramenta excepcional para a educação, para fazer cálculos. A gente precisa fazer cálculos de quanto que você emite uma pessoa, uma empresa, um meio de transporte, inúmeras coisas. E quanto que ela precisa compensar. A gente precisa fazer cálculos da geração de carbono de uma área. Tudo isso, e obviamente vai ajudar, né? A gente sabe, drones hoje extremamente inteligentes que sobrevoam a área e conseguem trazer inúmeras informações. Isso é maravilhoso, acho que isso é sensacional. O processamento de dados das IAs com automação, ela é muito... É gigante, assim, absurdo, né? É absurdo, é surreal. O que eu falo primeiro, você também é da área de marketing, e eu digo, cara, eu consigo fazer num dia o trabalho de 3 profissionais. Não tem pra onde fugir, às vezes até mais. E é bom. É ruim também? É ruim também. Mas assim, a otimização, e se a gente souber aproveitar da forma certa, acredito que seja válido. Né? E dessas coisas. Só porque é esse desafio que eu acho que é importante. A gente não se deixar entregar. Se acomodar. A gente ainda precisa de outras coisas. Nesse universo, no universo da sustentabilidade, apesar de a gente poder usar, por exemplo, nós usamos blockchain. Pô, uma tecnologia nova. Os nossos créditos de carbono, justamente para evitar as fraudes e etc., os problemas, a gente tá tá tudo rastreado em blockchain e etc. É maravilhoso. Só que a gente não pode esquecer é que eu preciso ser mecânico para eu reciclar, para eu jogar o lixo no lugar certo, para eu cuidar de uma praça, para eu cuidar de um ecossistema. Mas, por exemplo, o que você está falando, assim, como que chega ao granjeiro, ao agricultor rural? A palavra blockchain. A palavra NFT. Então, aí... Esse tipo de ponte precisa de professores que tenham... Precisa de educação. Que consigam saber o idioma de lá e o idioma de cá e fazer Exatamente. É isso que eu costumo falar direto pra câmera. Gente, a gente precisa se formar pra educar. A gente precisa disso. E cada convidado que vem aqui eu acho maravilhoso porque cada convidado consegue expor um setor que precisa ser educado. Sabe, você falou agora para agricultura, o agronegócio, ele precisa de educação com relação ao meio ambiente. Então, a gente tem multiplicadores que podem se educar, né? Já veio o convidado aqui que ele falou, bora, vamos fechar uma parceria, porque eu trabalho com isso. A gente monta um curso, a gente monta traz essa galera para educar essa galera e levar essa educação. É sobre isso, sabe? E é um desafio grande. Muito. É um desafio enorme, até porque a gente precisa essa comunicação. E é uma coisa que eu quero que vocês explanem rapidinho antes da gente finalizar, é isso, essa linguagem. Eu acho que isso é super importante. Você falou agora, eu preciso entender de tecnologia, mas eu preciso saber comunicar isso para o agricultor. Transcrever, como se fosse transcrever. Exatamente, né? Eu preciso literalmente legendar isso, né, para que a pessoa entenda. Tem coisas, por exemplo, o nosso negócio, eu não preciso
Ele precisa saber necessariamente da blockchain? Talvez não, depende muito do contexto. Ele pode saber que o que a gente está entregando está rastreado e é seguro, né? E aí eu posso explicar de uma forma prática. Mas mesmo assim eu preciso conversar com ele sobre isso. Entendeu? Eu preciso fazer ele entender a informação. Eu preciso ser um bom locutor nesse sentido. E não tem jeito, educação, né? Formação. Isso não tem pra onde Mas o fugir. agricultor é o cara que não tem essa energia do cara da cidade, Aham. de achar que tudo cai dentro da geladeira na forma automática. O agricultor levanta cedo, na neve. Brasil, gente, neva, eu sou do sul. Tava nevando esses dias, inclusive. E no frio, tempo bom, ruim, não existe sábado, domingo. Vai lá para poder acontecer e Uhum. fazer a sua propriedade. A educação, por mais que você diga assim, é seguro, mas o agricultor, ele é desconfiado, ele é Sim. inseguro porque, cara, muita gente Ele é mais chega lá sinestésico. tratando ele, quando chega até ele, tirando ele para ignorante e achando que é fácil passar a perna nele. Alguns conseguem, mas assim, de tantos, eles são machucados. Não Então, acredito. assim, para que ele vai ter mais trabalho? Como eu te falei, ele não tem medo de trabalho. Ele levanta cedo e vai e faz acontecer, porque aquilo ali virou uma paixão, virou o DNA dele de Uhum. fazer acontecer. E muitos deles é família, é familiar, negócio de família. Que Tem chama, centenas de anos. isso. E passar essa geração de uma geração para outra é bonito, é legal de ver. Mas é sofrido, é desafiador, Uhum. porque a inteligência está aí, a automação está aí, então muitos estão indo para essa área. É legal. Tem hoje agricultores que com a propriedade de 10 hectares estão tirando muito mais, por quê? Porque foram lá e compraram automação de bot, de robô, as vacas entram de um lado, saem do outro, já tirado o leite, que o robô mesmo Sim. limpa a ubre e vai lá e tira o leite. Então, assim, com 4 funcionários, hoje você toca uma fazenda, uma propriedade. Antes você tinha uma turma grande, ou às vezes necessitava e não tinha quem Uhum. fizesse. Então, assim, tem coisas que facilitam, mas o agricultor ele precisa não perceber que é mais uma demanda para ele. Esse processo de entender Legal, de isso é importante, blockchain, isso é interessante. entender de sustentabilidade. Quem é você da cidade para vir aqui cantar de galo no meu terreiro? Com O certeza. que você quer? Não, a gente vai mostrar para você assim, mas desde que o mundo é mundo, plantou a terra no tempo certo. Funciona desse jeito. Funciona desse jeito. Por que eu vou mudar? Por que eu vou fazer diferente? Então tem que saber falar, porque senão você arruma um paredão de gelo absurdo. Legal. Porque senão você não tem outro lado, você precisa dele. Ele precisa produzir o carbono para você. Isso é bacana. E do outro lado você tem pessoas que vão estar consumindo ou promovendo eles para as indústrias, para a parte fabril, a parte comercial. Sim. Enfim. E aquela coisa, o bom e velho marketing, o selo verde vai ajudar a vender, vai ajudar a fazer um bom marketing, vai dar aquela, sabe? O valuation. O valuation, aquela coisa que as pessoas gostam, principalmente a gente daqui, Uhum. né? A gente daqui. Existe aí um movimentozinho aí mais saudável, existe um movimento mais verde, existe uma galera que tá pendendo mais pra isso e tal. E, no final das contas, sendo comercial ou não, mas se estiver fazendo uma boa diferença, um negócio real, eu acho que faz sentido, acho que vale a Qualquer pena. ação é válida, desde Sim. que você perceba que aquilo ali dá para multiplicar, tem que estar ajudando alguém, beneficiando alguém, que não seja só a parte econômica. Sem A parte dúvidas. econômica sozinha, por si só, ela se mata. Com certeza, concordo. Então, pra gente finalizar, vamos fazer aquele bate-bola rapidinho. Bora. Perguntinha, é bem tranquilo. Uma tecnologia que você acredita que vai mudar o mundo. Que vai mudar o mundo? Que vai mudar o mundo. A IA. A IA? Por quê? Porque a gente já aprendeu a usar a IA para andar dentro da cidade. E hoje a IA ela tem uma capacidade de gestão de informação muito mais rápida, resposta mais rápida, porque todo mundo quer coisas mais rápidas. Ninguém está pensando em desacelerar. Quem está ganhando dinheiro é quem está pensando no wellness, que está pensando em cuidar da mente, cuidar do corpo, pensar em desacelerar e cuidar de você, porque a conta vem. Boa. Tá, um erro seu que virou aprendizado em todos esses anos. Erro meu que virou aprendizado. Eu não costumo me culpar de erros que eu fiz. Uhum. Mas erro que eu posso dizer
Baixei a cabeça, trabalhei num projeto e eu não olhei a bio da pessoa. E daí eu tomei um prejuízo de mais de R$500 mil. Eita, é um velho. E ainda é internacional. Você é doido, ainda mais pelos outros, né? Não, e pior assim, tipo, ontem eu tava aqui. Ontem eu tava aqui numa reunião e o pessoal veio me lembrar disso. Meu Deus. Uma ação simples que você acredita que todo negócio pode tomar hoje para ser mais sustentável. Acho que todo negócio, como dizia o Bill Gates, precisa estar na internet. Até para ser visto, até para ser percebido como legado. Eu acho que as pessoas têm que não ter medo de levar para sua última morada, que é o cemitério. Dos 196 países no mundo, 195 tem cemitério, certo, no Tibete. Porque compartilhar suas ideias, sem medo. Boa. De que vai ser roubado e tudo mais. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente se expressar, mais leve a gente vai estar, mas de uma maneira que seja saudável, que não vai estar se prejudicando. Então, tem que achar o meio termo aí. Legal. Aí, por último, aí uma indicação que eu quero que você dê. Um livro ou uma pessoa para o pessoal procurar, assistir, que tem uma visão legal sobre impacto, etc., que você pode indicar para a gente. Eu acho que, assim, a gente falou bastante de tecnologia, falou bastante de um monte de coisa. Eu posso indicar o Jacob Petri. Legal. Que ele tem o seu canal, um podcast também, ele tem cortes na rede dele. Mas ele provoca a gente a pensar diferente da mesma coisa que existe há bastante tempo. Insights, e geralmente ele está voltado mais para mente, tratar a mente, cuidar da mente, ter um tempo para você, a importância de você ter uma escala de horário, o que você vai fazer de manhã, à tarde e à noite. Mas nessa grade, quantos minutos você está dedicando para você? Legal, boa. Ler um livro, fazer yoga, uma academia, uma bicicleta. Não fazer nada, tomar um chá olhando pro mato. O que você está dedicando para você? Legal, show. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, eu. Mesmo de coração. Galera, antes de eu pedir para nossa convidada deixar a mensagem dela final aqui, eu quero agradecer vocês pela participação, como sempre. Curtam, comentem, compartilhem, por favor. Ajudem a gente aí a divulgar cada vez mais os conteúdos que a gente tem trazido aqui para vocês. Né? Não esqueçam, nós estamos aqui sempre para ajudar e ensinar, e educar e trazer informação importante para que a gente possa tentar tornar o mundo melhor, mas primeiro começando cada um pelo seu mundinho, pelo seu pedaço, né, pela sua parte ali, que às vezes você consegue, às vezes você tem condições de fazer um pouco mais, e às vezes é um pouco menos, mas vai fazer. Não esqueça das nossas redes sociais, está todas aqui embaixo na nossa legenda. Procurem, se vocês querem entender mais sobre esse universo, procurem a Prolific. A Prolific tem vários projetos sustentáveis muito bacanas, principalmente envolvendo o crédito de carbono, que a gente pode fazer a nossa parte. A gente falou sobre ali o direito de poluir, né? Mas a gente entende que não deveria ser, mas o mundo é assim, o capitalismo é assim, a indústria é assim, mas você pode compensar de alguma forma. Né? A gente acaba poluindo aqui de alguma forma, levando em consideração o que a gente produz, mas se eu tiver uma boa conscientização, se eu tiver uma boa educação, a gente pode compensar o meio ambiente, a gente pode compensar a comunidade, a gente pode fazer de alguma forma ali para ajudar e diminuir, né, todo o mal que nós causamos ao nosso planeta. E a gente fala muito isso. A gente faz mal ao planeta, mas nós estamos fazendo mal para nós, porque nós vivemos nele. De novo, né? Aquela coisa. Nós precisamos do planeta, ele não precisa da gente. Se a gente sumir do planeta, ele vai se sentir aliviado e ele vai continuar existindo e ele vai voltar ao ciclo natural dele. Nós precisamos dessa casa, então nós precisamos cuidar dela. É muito importante isso. Então, não esqueçam, por favor, de sempre procurar informações sobre isso. Nós temos o site, nós temos muita coisa e todos os episódios que a gente tem lançado tem muita informação sobre isso. Logo mais vai sair os cortes no Instagram e no TikTok, que a gente vai trazendo ali os insights ali mais curtos e etc. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela disposição de vocês aí, pela companhia. E, por favor, fala para nós com a sua última mensagem aí. Inspire a gente, por favor. Bom, quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram, eu.silvanarosa. E eu posso falar assim, as minhas palestras começam sempre provocando, não leva para a última morada sua ideia, seu talento, seu sonho. Se você quer empreender, colocar para fora, seja qual for a ideia, pode estar me chamando, eu dedico sempre 1 hora para todas as pessoas que entram comigo, para a gente ter aquela
troca ali para daí ver se você vai ser um potencial mentorado meu e trabalhar comigo. Legal. Porque eu acho que o trabalho assim, a gente vai passar muito tempo junto. E eu preciso conhecer a pessoa, a pessoa me conhecer, então ali a gente tem muita troca. E se você tem uma ideia maravilhosa, você pode estar vindo conversar comigo e a gente, durante uma hora ali, você vai entender como você vai poder estruturar e monetizar, que é importante também, né? Esse conhecimento e estar com ele na internet. Show, Silvana. Muito Obrigada, obrigado pela participação. Espero que você retorne mais vezes. Gente, não deixem de procurar as redes sociais, o contato e etc, tá bom? De novo, muito obrigado. Até o próximo episódio, galera, beleza? Abraço.